Feriado, hoje é sábado, amanhã é domingo. Meu Deus, não tem feriado não. Queridos, vamos lá retornar. Ficar até às 5 da tarde não tem problema não. Deixa eu trazer um texto para vocês. Você tá? Um texto do Luiz Saião, tá bom? Luiz Saião. É um texto que eu quero ler com vocês, inclusive. Preste atenção, amados. E quem quiser esse arquivo, me fale também, eu jogo lá no grupo. Luiz Saião é um dos grandes teólogos, um dos principais e mais equilibrados teólogos que nós temos no nosso país, Tupiniquim. Luiz Saião. Ainda uma das poucas reservas teológicas saudáveis que nós temos no nosso país. Tá? Então, Luiz Saião é um cara fantástico. Eu recomendo que vocês o leiam, o conheçam. E vamos aqui, deixa eu ver se eu consigo. Parece que não consegui tirar isso aqui, não, mas pelo menos eu aumento aqui. Para a gente ler junto, tá bom? Não sei se vai ficar bom aí, mas vamos lá. Esse é um texto do Luiz Saião. Opa! Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não vai dar para vocês lerem, será? Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Então, ver se a gente consegue chegar. Se não sai aqui do... Ainda não dá? Não. Não tem problema, eu vou narrando para vocês. E aí, como eu disse, eu disponibilizo para vocês lá, tá? Problemas e perspectiva de um protestantismo no pau-brasil. Veja bem, é preciso pensar o protestantismo no pau-brasil. Deixa eu colocar aqui, já está ficando fácil aqui para ele. Então vamos lá. É preciso pensar o protestantismo no pau-brasil. Protestantismo do país pentacampeão, penta-espetacular, pós-pentecostal, perigosamente problemático, praticamente pós-moderno. Para pensar em prolegômenos, o protestantismo principiante do principal país português, precisamos proferir palavras propriamente planejadas, previamente preparadas, pesquisando os períodos do protestantismo para o Brasil, partindo-se do pioneiro e principiante, e prosseguindo até o presente pós-moderno. Possivelmente, poderemos prosseguir pincelando o painel polimorfo protestante. Podemos prosseguir? Ele pergunta. Perfeitamente. O primeiro protestantismo é o principiante, o primogênito, primaveril. Parece-me plácido, progressista, platônico e promissor. Ele está trazendo a história do protestantismo no Brasil, tá bom? De uma forma poética e inteligentíssima. Cadê? Então vamos lá. Perfeitamente, o primeiro protestantismo é o principiante, o primogênito e primaveril. Parece-me plácido, progressista, platônico e promissor. Produziu profusamente pastores, presbíteros, pregadores e professores. Padeceu perigosamente pelo poder dos padres, pois era protestantismo de persuasão. Porém, prosseguiu proclamando a palavra. Para os pesquisadores, pendia para a perspectiva pró-saxônica. Por isso, pasmem, perdeu a possibilidade de preconizar uma perspectiva protestante para o Brasil, ou seja, uma igreja brasileira, né? Perdeu. Praticou perigosa polarização, protelando o protestantismo palpavelmente pentacampeão, protestantismo perfeitamente para o Brasil. Podemos perseguir, isso aqui é um trava-língua, né, irmão? Podemos permanecer perplexos. Pouco passou para o protestantismo preguiçoso projetar-se. Perfeito protetor do passado, o protestantismo preguiçoso priorizou a preservação do pretérito, ou seja, preservou irracionalmente a tradição, de uma forma burra. Progressista e paleozoico, pôs em prisão a profecia, pôs-se a prosseguir paulatinamente pelo pavimento pachorrento da postergação. Podemos praticar posteriormente, pensavam. Para que pressa? Pianissimamente, premiou os prelúdios e os pós-lúdios, preconizou as prerrogativas de uma prepotência possivelmente putrefata, aquilo que vai se deteriorando, ficando podre, né? Pouco pôde prevalecer, pois permitiu a pluralização parcimoniosa do protestantismo principiante. Era pouco popular, porém pertencia ao pequeno povo, esse protestantismo, né? Ponderado, premeditado, predeterminado, parou. Praticamente parou. Parou por quê? Petrificou. Petrificou para propalar o paternalismo, preservando. Depois vocês leem esse negócio assim, do jeito que eu estou lendo, tá bom? No final vai sair profecia, visão, língua estranha, tem umas horas. Então, petrificou para propalar o paternalismo. Vocês estão compreendendo mais ou menos? Palavras difíceis e tal, depois o interesse de cada um. Eu falo assim, André, por que você não trouxe assim traduzido? Com palavras mais acessíveis.
porque senão vocês não crescem no vocabulário, no entendimento. Então eu preciso de vez em quando falar um termozinho técnico, um negócio mais difícil, né? Uma linguagem que talvez não seja tão acessível. Se eu não fizer isso, a gente não cresce. Certo? Então, André, mas se você fala uma palavra difícil, não tinha outra palavra mais fácil? Teria. Mas o meu papel como professor é levar o conhecimento de vocês. Vocês cresçam no vocabulário. E é interesse de cada um. Ouvir uma palavra e entende? O que você deve fazer? Dicionário em língua portuguesa. Simples assim. Ou então pergunta, professor, o que significa isso aí? Eu não entendi essa sua palavra. A gente está na escola, não é? Nosso intuito aqui não é aprender? Não. Então, você não entendeu qualquer coisa, expressão. Tá? Se eu falar pachorrento, o que é pachorrento? O que é prolegômenos? Né? Então, enquanto vocês não perguntam, para mim é tranquilo. Para mim está todo mundo entendendo tudo. Então é o aluno que deve, professor, lembra da mãozinha levantada? Aí, a gente dá a oportunidade quando a mão levanta. Interromper a educação. Então vamos lá. Onde que eu estava que eu me perdi todinho? Petrificou para propalar o paternalismo, preservando o personalismo profundamente presente no povo pau-brasil. Pareceu-me parcialmente paranoico, permeado pelo pavor de prosseguir, pavor de permutar, pavor de prejudicar o passado. Puxa. O protestantismo posterior é protestantismo pós-Pentecostes, pós os preteristas, pós os preteristas em polvorosa. O que ele está falando aqui é que quando veio o movimento pentecostal, que foi lá o Navin, Daniel Berg, o Francescon, apavorou os irmãos que estavam aqui, os batistas, os presbiterianos, os congregacionais, né? Então veio o Pentecoste, eles ficaram apavorados. Passou a possuir o perfil de protestantismo propagador. Pareceu prejudicar os plácidos e praticar preteritoplastia. Passou a pender para uma perspectiva possivelmente para o Brasil, ou seja, agora vai a igreja brasileira, né? Porque veio lá os suecos não, veio os ingleses, veio os norte-americanos, agora parece que vai o povo brasileiro ter a igreja brasileira. E até hoje, acho que não deu certo. Porém, perseguiu o prazer e profetizou a proibição. Prosseguiu proclamando o protestantismo de parousia, ou seja, da segunda vinda, do arrebatamento. Passou a pregar pomposamente, os pregadores, né? Porém, passou a possuir preferência dos pobres. O pentecostalismo cresceu porque foi para as periferias. Você não via uma presbiteriana numa favela, um batista na favela. Hoje, talvez alguma coisa tenha mudado. Mas o que o pentecostalismo alcançou aqui, poucas décadas, foi o que em alguns séculos essas igrejas históricas não conseguiram. E até hoje, né, irmão? Então você vai na periferia, lá tem a Assembleona, tem Deus é Amor, tem todas as igrejas pentecostais e você dificilmente vê uma histórica, né? Então os caras estão aí no Alphaville, no Morumbi, em alguns bairros assim, socialmente mais acesos. Passou a pregar pomposamente, porém passou a possuir preferência dos pobres. Pôde pregar e profetizar propriamente para os pobres, os paupérrimos, os piores pervertidos, os pretos preteridos pelos poderosos perversos. Precipitadamente preferiu o profeta e preteriu perigosamente o professor. A avaliação que ele faz. Então o profeta sempre foi bem-vindo às igrejas, os professores desprezados. Até hoje, né? Ou seja, o ensino em si, né? Possivelmente por isso passou a pulverizou em partículas pequeninas, precipitando-se em um perfil pavorosamente perturbador, pôs-se a projetar pontífices próprios, esses líderes, né, que estão no topo, não responde para ninguém, são os que mandam, quem tem juízo obedece. Passou a prognosticar, promover prodígios, perseguir principados e potestades, proporcionou e potencializou plenamente o perfil polimorfo do protestantismo presente. Paralelamente, projetou-se o protestantismo possivelmente proletariado, propulsionado por perspectivas políticas. Perdeu para um posicionamento predominante em parte do planeta que preconizava a polarização. Proletariado poderoso ou poderosos. Posicionalmente Lula. Pareceu-me prioritariamente político. Passou a preterir o púlpito, ou seja, desprezar o púlpito, e permutou pelo palanque. Então os púlpitos que eram para pregar a palavra de Deus começou agora a ser não só comícios políticos, mas de interesses pessoais. O pastor pregador preferiu passar-se por político prometedor. Perderam-se os papéis, passaram a praticar a parcialidade, pichando os pecados perversos dos povos poderosos, pisoteando os principais da pirâmide do poder,
porém politicamente predeterminados, passaram a aprender a palavra para poupar os perversos que possivelmente protegiam o proletariado, que praticava os próprios pecados poderosos. Pode? Perdidos, passaram a piscar passionalmente para o pensamento pós-cristão, para os profetas das psicologias prevenidas, para com a palavra e para com a pulverização pós-moderna, e perdida do próprio pensamento. Ou seja, tudo liberal, não tem parâmetro, e vamos ver aqui o que a gente consegue falar como palavra de Deus, mas não era jamais. Perderam a perspectiva, preteriram o porto de partida, procuraram um porto promissor, possivelmente perdidos em perspectivas e prazeres passageiros. Papelão. Que papelão! Prometendo progredir, pretendo pensar no perfil protestantismo posterior ao protestantismo pós-pentecostal, plenamente pós-moderno, e prende problemas perigosíssimos, é perfeitamente paliativo. Passou a proporcionar aos pobres a perspectiva dos poderosos, ou seja, você pode chegar lá, você vai ser cabeça e não cauda, vai conquistar o mundo inclusive, né? Deus te chamou para a vitória, e essas mensagens que a gente conhece como a teologia da prosperidade, que vem mais ou menos lá na década de 70, 80, somente 80, tá? Com essas mensagens de que você é vitorioso, Deus te chamou chamado evangelho triunfalista. E aí, se você tem algum problema, se você ainda é pobre, se você ainda não tem as coisas, se você, como se todo mundo fosse patrão, né? Todo mundo foi chamado para vencer em tudo na vida, enfermidade, tudo. É o chamado Superman de Jeová, aquele homem perfeito, que conquista todos e tudo. Então essa é uma mensagem que distorceu o evangelho verdadeiro de Cristo, que traz no seu bojo, inevitavelmente, a perspectiva do sofrimento. Tá certo? Que a gente já discutiu em outras ocasiões aqui. Eu ia falar mais alguma coisa, mas deixa para lá, depois eu concluo. Deixa eu ver onde eu estava. Paro aqui, vou comentar e perco o texto. Deixa eu ver se eu me acho aqui. É perfeitamente paliativo, passou a proporcionar aos pobres a perspectiva dos poderosos. A prata pode preencher, e é prioridade. É o protestantismo do poder, da prosperidade, da psicose. O pastor profeta passou a possuir o perfil de papagueador promotor. Passa-se por psicólogo e péssimo psicólogo, pulverizados na prescrutação. Deixa eu deixar marcado aqui. Amados, vocês já ouviram falar em coaching, né? O coaching, isso, mas eu já comentei alguma coisa com vocês? Não, o coaching, ele é o coaching evangélico, entre aspas. O coaching, ele é a mensagem que traz, a perspectiva que traz o coaching, usando textos bíblicos, é a mesma coisa da teologia da prosperidade com outra roupagem, tá bom? Então Satanás viu que o negócio já estava batido, a roupa surrada, colocou uma vestinha nova, chamou de coaching, que é a mesma coisa, ou seja, você foi chamado para triunfar em tudo. Isso é antibíblico, isso desvia as pessoas do cerne do evangelho, e é o que está nas igrejas, é o que o povo quer. Nem Jesus pensou um negócio tão bom assim, ser livre de tudo na terra, ainda possuir o céu. Nunca foi e não é assim. Passa-se por psicólogo, peça para psicólogo e tal e tal. Prescrutação da palavra, pulverizado na prescrutação da palavra, porém perversamente projetado pela pragmática da prata, preferem preterir e pisar as palavras dos principais pensadores do próprio protestantismo, ou seja, teologia, e esses reformadores não passam nem de longe na fala desses camaradas, né? Os pós-pentecostais prescrevem práticas pervas e pueris, proclamam perspectivas perdidas, pisoteando a precisão do pensar, preconizam um pensamento paliativo, parecem predeterminados a promover o parecimento pleno dos próprios pobres. Para os pesquisadores é pretenso protestantismo. Prostituiu-se, perdeu-se em promiscuidade. Pobre protestantismo. É preciso praticar o pranto, o quebrantamento, a confissão de pecados. Paremos com o pessimismo. Não estou até desanimado aí, né? Paremos com o pessimismo, pois o protestantismo é promissor, pujante e prevalece. Precisamos pensar, praticar. Agora foi um negócio mais. Desculpe aí, minha inabilidade isso, com a tecnologia. Mais ainda. Isso aqui, né? Pronto, acho que é a última parágrafo.
Paremos com o pessimismo, pois o protestantismo é promissor, pujante, prevalece. Precisamos pensar e praticar passionalmente o protestantismo parelhado com a palavra, para podermos prevalecer. Precisamos ponderar e prosseguir. A primeira ponderação é a prioridade da palavra, pressuposto primordial. Precisamos pesquisar, perquirir e prescrutar a palavra, proporcionados pelo perscrutar persistente da palavra do Pai, poderemos perfeitamente prosseguir. Os preceitos da palavra perfazem o próprio passo. Precisamos praticar o preceito do Príncipe da Paz. Palavra e prática prosseguem em par. Por fim, penso que precisamos priorizar a prece, a oração, né? Perscrutar e praticar a palavra prepara o profeta, o pregador, o pastor, proferir palavras para o Pai, perene. Praticar a prece profetiza e o prevalecer perpétuo pelo poder do Pai. Palavra, preceito e prece. Ou seja, palavra, né, preceito e oração. Perfil perpétuo para o povo do Pai perene, do Príncipe da Paz. Para sempre permanece a palavra. Psalmos 119, verso 89. Queridos, com essa avaliação do Luiz Saião, ele pretende trazer então essa avaliação crítica histórica do movimento do protestantismo, né, no Brasil, traçando aí todos esses desvios, de uma forma poética, lógico, erudita, né? Então, para você entender, você precisa ler umas 200 vezes, entender as palavras, o que ele quer transmitir com isso, para que a gente perceba no nosso movimento religioso quais são os mandos e os demandos, os acertos e os erros. Porque, eu repito, nas primeiras falas da primeira parte dessa aula, amados, abrir igreja, qualquer um abre, facinho. No Brasil não tem nenhuma burocracia. Confirma, né, Antônio? Que é o que orienta. Mais fácil do que o parque, você falou. Porque o parque é atividade econômica. Exato. CNPJ, tem uma série de coisas. É um negócio tranquilo. Inclusive, o irmão Antônio que orienta aí os pastores que querem, né, legalizar minimamente aí. E não tem ninguém que regule, ninguém que supervisiona. O que acontece, meus amados? A gente percebe que cada um abre a igreja do jeito que quer e bem entende, e sem preparo. E a gente viu que a história, ela mostra que mesmo essas pessoas preparadas, né, preparadas como homens de Deus, pastores, e a grande maioria, se não todos, esses reformadores, não, os reformadores todos, sem exceção, eles eram homens catedráticos, eram homens eruditos, eram homens versados nas escrituras sagradas. E mesmo assim, olha ainda quanta complicação. Agora imagina só essas pessoas que querem levar o Evangelho e o nome de Deus, porque infelizmente as pessoas não sabem fazer essa divisão, nem os cristãos muitas vezes sabem fazer essa divisão. Não, isso aqui tem lá o nome Igreja Evangélica, mas não tem nada a ver. A forma que eles vivem, o que propõe na mensagem, isso não tem nada a ver com o Evangelho, né? Infelizmente. E até algumas igrejas, essas históricas e tradicionais, têm se perdido, amados. Até elas, porque estão deixando ou deixaram, isso que eu estou tentando passar para vocês aqui, esse olhar crítico, esse caminhar olhando para o retrovisor sempre, tá certo? Então as igrejas, muitas batistas se perderam no G12, muitas pentecostais, como a própria Assembleia de Deus, se perdeu na teologia da prosperidade, muitas presbiterianas, houve um cisma enorme nos Estados Unidos, porque a presbiteriana dos Estados Unidos, parte da presbiteriana dos Estados Unidos, estava fazendo um casamento homoafetivo. A metodista aqui no Brasil já está fazendo um casamento homoafetivo. Então você percebe igrejas históricas, estruturadas, vão se perdendo no meio do caminho, não é? Aí o que acontece? A gente percebe que esse Brasil aqui, tudo que planta dá, inclusive heresia. E aí, para encerrar aqui a matéria, eu assinava uma revista, né, em 2003, chamada Eclésia, quer dizer igreja. E eu estava até comentando com o Davi no meio do caminho, no carro, que eu fui ler ontem ela, né, a revista deu uma folheada, que eu queria mais esse artigo, mas deu uma folheada, eu vi aqui figuras, irmão, que está no cenário hoje. Você olha aqui, tudo se repete, líderes religiosos, políticos, cristãos estão aqui. Depois, se vocês quiserem off, dar aqui uma olhada, eu deixo, tá? Mas assim, sem nenhuma novidade. Então o IBGE, ele fez esse censo em 2003, então isso aqui multiplicou muito, e muito. Olha só,
curiosidades de nomes que nós temos, denominações aqui no Brasil. O nome das igrejas. Pelo nome você já imagina o que tem lá dentro, né? O nome diz muita coisa, sem dúvida. Nome da igreja: Igreja da Água Abençoada, Igreja Adventista da Sétima Reforma Divina, Igreja da Bênção Mundial Fogo de Poder, Congregação Anti-Blasfêmias, Igreja Chave do Éden, Igreja Evangélica Abominação à Vida Torta, Igreja Batista Incêndio de Bênçãos, Igreja Batista Ô Glória, Congregação Passo para o Futuro. Isso aqui não é fictício não, mas, tá? Tem aí, por incrível que pareça. Igreja Explosão da Fé, Igreja Pedra Viva, Comunidade do Coração Reciclado, Igreja Evangélica Missão Celestial Pentecostal, Cruzada de Emoções, Igreja CRB, que quer dizer Cortina Repleta de Bênção, Congregação Plena Paz Amando a Todos, Igreja Fé de Gideão, Igreja Aceita Jesus, Igreja Pentecostal Jesus Nasceu em Belém, Igreja Evangélica Pentecostal Labareda de Fogo, Congregação JAT, que quer dizer Jesus Ama a Todos, Igreja Barco da Salvação, Igreja Evangélica Pentecostal A Última Embarcação para Cristo, Igreja Pentecostal Uma Porta para a Salvação. Oi? Melhor, a última embarcação é melhor. Nem falando do reino, não. Calma que nós vamos chegar lá. Comunidade Arqueiros de Cristo, Igreja Automotiva do Fogo Sagrado. O carro de fogo, né? Igreja Batista A Paz do Senhor e Antiglobo. Contra a Globo. É sério, mano. É sério. Existe. Assembleia de Deus do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Igreja Palma da Mão de Cristo, Igreja Menino dos Olhos de Deus, Igreja Pentecostal Vale de Bênçãos, Associação Evangélica Fiel até debaixo d'água. É o nome da igreja. Igreja Batista Ponte para o Céu, Igreja Pentecostal do Fogo Azul, Comunidade Evangélica Shalom Adonai, Cristo, Igreja da Cruz Erguida para o Bem das Almas, Cruzada Evangélica do Pastor Valdevino Coelho, a Sumidade. Esse é o nome da igreja, está lá na placa. Igreja Filho do Varão, Igreja da Oração Eficiente, Igreja da Pomba Branca, Igreja Socorrista Evangélica, Igreja A de Amor, Cruzada do Poder Pleno e Misterioso, Igreja do Amor Maior que Outra Força, Igreja Decantalabaci. Estou brincando, não. Você passa no estabelecimento, tem lá, Igreja Decantalabaci. Igreja dos Bons Artifícios. Não sei qual é esse não. Igreja Cristo é Show. Igreja dos Habitantes de Dabir. Até agora estou tentando saber qual é a ideia do cidadão disso aqui, mas tudo bem. Igreja Eu Sou a Porta. Cruzada Evangélica do Ministério de Jeová, Deus do Fogo. Igreja da Bênção Mundial. Igreja das Sete Trombetas do Apocalipse. Igreja Pentecostal do Pastor Sassá. Igreja Sinais e Prodígios. Igreja de Deus da Profecia no Brasil e América do Sul. Igreja do Manto Branco. Igreja Caverna de Adulão. Igreja Esse Brasil é Adventista. Igreja ETQB, que quer dizer Eu Também Quero a Bênção. Isso deve ser lotado. Igreja Evangélica Florzinha de Jesus. Igreja Cenáculo de Oração Jesus Está Voltando. Ministério Eis-me Aqui. Igreja Evangélica Pentecostal Creio Eu na Bíblia. Igreja Evangélica A Última Trombeta Soará. Igreja de Deus Assembleia dos Anciãos. Acho que jovem não entra lá. Igreja Evangélica Facho de Luz. Igreja Batista Renovada Lugar Forte. Igreja Atual dos Últimos Dias. Igreja Atual dos Últimos Dias. Igreja Jesus Está Voltando, prepara-te. Ministério Apacenta as Minhas Ovelhas. Igreja Bola de Neve, bom, já é mais conhecida, né? 2003 já não era tanto assim. Igreja Evangélica Adão é o Homem. Aqui de 2003, se fosse hoje seria Adão é o cara, né? Igreja Evangélica Batista Barranco Sagrado. Ministério Maravilhas de Deus. Igreja Evangélica Fonte de Milagres. Comunidade Porta das Ovelhas. Igreja Pentecostal Jesus Vem, você fica. Igreja Evangélica Pentecostal Cuspe de Cristo. É aqui em São Paulo, inclusive, essa daqui. É aqui em São Paulo. Cuspe de Cristo.
Amados, não deixa pra lá, eu ia falar um negócio. Igreja evangélica, subimos com Jesus. Não tem ninguém lá então? Igreja evangélica do Monte da Oração. Igreja evangélica, luz no escuro. Igreja evangélica, o Senhor vem no fim. Que bom, né? Igreja pentecostal, Planeta Cristo. Igreja evangélica dos hinos maravilhosos. Igreja evangélica pentecostal da bênção ininterrupta. Amados, a gente percebe então essa história que deveria acabar bem, no sentido de que teria tudo para acabar bem, porque nós temos a verdade de Deus, né? Limitada, mas suficiente para a gente, que daria um parâmetro para que a gente vivesse uma vida adequada de Deus, uma vida que Deus quer que a gente viva adequada. Porém, amados, quando e todas as vezes, e sempre será assim, que se deixa as Escrituras Sagradas como única regra de fé e prática, quando lideranças elas querem colocar suas impressões, a sua personalidade, os seus gostos e preferências nas igrejas que lideram, então certamente, inevitavelmente, isso vai dar ruim lá no final. E aí a gente vê, por exemplo, no nosso país, a tendência disso é só piorar. Isso aqui é 2003, a gente está falando de 15 anos atrás. Vocês acham que alguma coisa melhorou? Pelo contrário, piorou. A pergunta é, quem somos nós em todo esse cenário histórico e atual? Quais as nossas intenções em participar de igreja, em liderar a igreja, em pastorear a igreja, em pregar para a igreja, em falar de Cristo? Quais as nossas motivações? Baseado em que nós estamos falando? Qual é a fonte que a gente usa para viver uma vida cristã e para viver uma vida comunitária de fé e para compartilhar o Evangelho? Porque se não for as Escrituras Sagradas, amados, se não for uma vida de imitação de Cristo, nós vamos dar continuidade ao cristianismo, mas não à igreja de Cristo. Vocês têm alguma pergunta? Vocês têm alguns minutos para fazer a pergunta. Fique à vontade, meus queridos. Nessas aulas que nós tivemos, alguma colocação, de repente algum ponto que não ficou claro, alguma opinião contrária. Fala, André, eu assistindo a aula tal, não perguntei na ocasião, mas eu não concordei com isso, com aquilo. A gente quer fomentar esse ambiente aqui, né? De liberdade, que ninguém vai ser... Quer falar, Antônio? Por favor. Não, Antônio aqui. Depois tu vai. Tu levantou a mão primeiro. Essa parte que você está falando, igreja de Cristo, seria seguir o ensinamento de Cristo, como ele diz, amar ao próximo, todas essas partes que você está dizendo, a igreja amar ao próximo, ensinar os mandamentos de Cristo? Sim, né, Barão? Isso é... Esse é o resumo de tudo, né? É o resumo, tudo se resume no amor. Lógico. Agora o problema é que isso não dá conta de comportamentos variados e ensinamentos. Então, lógico, o final de tudo, Jesus disse, qual é o maior mandamento? Amar a Deus, teu próximo, de ti mesmo. Desses mandamentos depende toda a lei e os profetas. Tudo, tranquilo, até aí tudo bem. Só que como que isso se dá nos ensinamentos e no comportamento? Aqui que é o nosso desafio. Mas lógico, o que é a igreja de Cristo? Aquele que imita Cristo. Ponto final. E o que Cristo mais ensinou? O que Cristo enfatizou? Vida de sacrifício ao próximo. Ponto final também. Né? Então, lógico, isso é o resumo. Agora, não é tão simples assim, senão essa minha resposta seria simplória demais. Então, a gente nem teria necessidade de estar na sala de teologia, né? Se fosse apenas compreender isso. Existe uma complexidade mais para que a gente entenda, mas a questão que eu quero dizer é o seguinte: Igreja de Cristo é aquela igreja que vive orientada e apenas orientada pela palavra de Cristo. A palavra de Cristo tem que ser o scanner que deve passar na vida doutrinária da igreja e na vida de cada cristão. E todo cristão deve ser confrontado com a Bíblia Sagrada. E aí ninguém dá conta de si mesmo em se preservar assim. É por isso que nós devemos ser uma comunidade onde nós alertamos uns aos outros, exortamos uns aos outros. Né? Mas é muito complexo, mas é isso aí. O Antônio Gimenez, diga, meu amado. Não. Esse monte de nomes de igreja, o objetivo desses que fundaram essa igreja, será que é o reino de Cristo ou o seu reino?
Então, só Deus para saber exatamente, né? Só Deus para saber exatamente. Porque cada nome Quando uma pessoa objetivo. ela vai começar uma igreja, uma denominação, só Deus sabe a intenção. Vem de Deus. Então, eu não sei a intenção, não tem como saber, ninguém sabe a intenção. Agora sim, você vai observando pelo conteúdo e pela proposta qual é a intenção da pessoa. E até tem pessoas, pasmem, amados, se a gente pegar muitos desses aqui, eles começaram sinceros, verdadeiros, se perderam no caminho. A grande maioria desses líderes, a grande maioria, começaram assim, humilde, bem intencionado, eu estou cansado desse sistema, dessas coisas aqui. Só que acontece, fez mais do mesmo. Eu conheço alguns assim, saiu frustrado com a igreja, decepcionado e tal. Ótimo, viu que ali não era um negócio saudável, que bom. Você tem uma chamada, uma vocação para liderança, você foi chamado para pastorear, então começa um trabalho, não tem problema, não vejo problema nisso. Agora vai fazer mais do mesmo, você vai cometer os mesmos erros que você estava reprovando nos outros, e é a tendência da maioria. E é o que eu percebo e vejo na maioria desses líderes, quando eu vejo a trajetória deles. Eu observo tudo isso. Pessoas próximas de mim e esses líderes se projetam. Eu falo, nossa, olha, a gente avalia, né? Fulano lá em 99 era desse jeito, olha como está aqui. Como que se perde desse jeito? Mas o cara era sincero, era uma pessoa séria. Eu poderia citar um monte que são públicos, então não é antiético, não tem problema. Você pega Caio Fábio, Silas Malafaia, e outros mais aí que são esses, né? Ariovaldo Ramos, Ed Renekiewicz, que está se perdendo, é uma dó. Samuel, como falou sobre o nome. Samuel Ferreira, eu falo, e está publicado aqui. Eu estou falando doutrinariamente, amados. Doutrinariamente. Tá? Me processar por conta de eu denunciar, me processar juridicamente, civilmente, por eu denunciar uma doutrina equivocada, ele tem que ter uma base que eu tenho. A base é essa. Né? Então vamos para o embate teológico. Aí eu denuncio, não é nem a pessoa, não tenho nada contra, não conheço, não convivo. Eu estou falando de exercer discernimento doutrinário. Aí eu falo do Samuel Ferreira, eu falo do Silas Malafaia, eu falo do Valdomiro Santiago, Edir Macedo, e dou nome aos bois. Quem achar que é antiético, estão falando, André, isso é antiético, para mim não é. Eu entendo que eu tenho essa função como ensinador, alertar as pessoas que estão propagando heresias, doutrinas que estão desviando o povo do Evangelho, amados. E eu não tenho medo, porque está público isso aqui. Tá certo? Está público. Diga, minha amada. Professor, eu gosto muito de assistir aquela ministração daquele pastor americano, James Swear. Boas? Eu não sei o conteúdo hoje, já foi um televangelista. Tudo é antigo que passou no canal 181. Tudo gravações, eu assisto às vezes até de 1980. Ah, tá, então. Quando ele era aquele televangelista, era um evangelista mesmo, né? Como era o João Rimo Palharim, que hoje eu não aconselho. Então, João Rimo Palharim, outro que se perdeu no caminho. Agora eu aconselho, Caio Fábio, anos 80, anos 90, Silas Malafaia. Silas Malafaia, nossa, o grande televangelista, antes do tirar o bigode. Esse dia isso é quem morreu? Não, tá vivo ainda, tá vivo. Não, só tem os negócios velhos dele lá. Porque o que acontece? Ele caiu no pecado sexual, e aí que foi, né, o problema dele. Caiu no pecado sexual, ele pecou, né, nessa área do ministério. Isso. Então assim, aí a pessoa some, né, do cenário, né. Mas o que acontece, querido? Eu estou expondo aqui, essas pessoas não são as pessoas em si. Eu oro para que elas possam retornar. Porque imagina só o Edir Macedo pregando o Evangelho, a influência que tem. Imagina só o Silas Malafaia com o poder que ele tem de comunicação, as estruturas que ele tem, os contatos que ele tem, pregando o Evangelho, voltando a pregar aquele Evangelho, antes do bigode tirar. Imagina só que benefício para a igreja. Imagina o Valdomiro Santiago com o poder que ele tem de influência, pregando o Evangelho. Imagina o Agenor Duque, ele pregando o Evangelho. Imagina o Caio Fábio voltando, amados, a ensinar com erudição, como ninguém, as Escrituras Sagradas, que não teve semelhante no Brasil, em toda a história do protestantismo no Brasil. Talvez uns 300 anos mais ou menos aí que nós temos, né? Aproximadamente, no protestantismo mesmo consolidado, não teve ninguém como Caio Fábio, mas infelizmente hoje ele tem se perdido nas suas colocações.
eles outros mais. Então eu estou denunciando aqui não pessoas, mas ensino que essas pessoas trazem. Tranquilo, amados? Tranquilo? Tem mais alguma pergunta? Tem tempo. Ezequiel Pires, tem a igreja dele e o salão, testemunha de Jeová não entra aí. Não, calma aí, ela perguntou duas coisas, né? O testemunho de Jeová, ela não entra como igreja evangélica. É considerado um movimento herético, não aceita. Né? Não reconhece trindade, expiação em Cristo, então a gente nem considera como igreja evangélica, tá certo? A Adventista do sétimo dia também não considera como igreja evangélica. Ezequiel Pires é outra questão. A teologia dele também não recomendo. Não recomendo a teologia dele. Estou falando de caráter, não estou falando nada disso, amado. Tá certo? Estou falando de teologia, de ensino, não recomendo. Tranquilo? Tudo bem? Tem uma igreja que você não citou também, que é Jesus Cristo dos últimos dias, né? Não, aí tem uma infinidade, eu não vou dar conta de ninguém. Essa aí tem Você está falando dos Mormons? Não é igreja, não é igreja. Aí nós não consideramos como igreja. Ah, sim. Estou falando de igrejas, entre aspas, evangélica, tá certo? Certo. É essa questão. Porque já tem, claro. Pode ser que você encontre um crente, um salvo, né? Com professor assim. Tudo bem, meus queridos? Tá certo? Então vamos lá. Então, tudo bem. Essa da... Inicia-se a avaliação. O que acontece?